que vive para sempre, ao grande eu sou, a Nome maior, aleluia, Jesus, Jesus. Não há na terra quem não clamará Jesus, Jesus. Em seu grande trono está das batalhas o leão, invencível é, glorioso é o Cordeiro que morreu e comprou para ter tribos e nações, diga, tribos e nações com o sangue que verteu. Tu és o Rei, tua é a glória, tu és Jesus, aleluia. Tu és Senhor, tua é a honra, tu és Jesus, aleluia. Declare: não há no céu, não há no céu nome maior.
Aleluia. Diga outra vez. Tu és Senhor, Então, a outro irmão diga. tua é a honra. Aleluia. Te adoramos e te entronizamos, Senhor. Aleluia. Antes de sentar, abrace alguém que está ao teu lado e diga: Ele vai voltar. Prepara-te. Eu acho incrível que eles não sabem o que a gente vai pregar e cantam muita coisa que tem tudo a ver. Amém? Aleluia. Diga a pessoa do outro lado: Jesus vai voltar. E nós devemos estar preparados. Amém? Lá no Antigo Testamento, tem um texto em Levíticos capítulo 6, verso 13, que diz assim: digam todos: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Diga outra vez: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O importante na vida não é muito como muitas vezes o resultado final não é importante tanto como começamos, mas como vamos terminar. E o grande desafio da igreja em todos os séculos sempre foi não perder aquilo que ganhou no início. Não apenas começar bem, mas se manter bem e terminar bem. Começar bem um casamento e terminar bem um casamento. Começar bem uma congregação e continuar esta congregação. E é interessante que Deus, na sua soberania, Ele não tem um caráter que Ele possa fazer algo e aquilo morrer, e aquilo desaparecer. E o nosso desafio como igreja, seja pentecostal, seja carismática, seja tradicional, não importa. Quando falamos de igreja, é todas as igrejas. Não importa o segmento, não importa a linha, não importa o tipo, a forma como a palavra é expressa, como o louvor é feito, não importa. Se tem bateria ou não tem, se tem violão ou não tem, se tem teclado ou não tem, se tem gaita ou não tem, não importa. O desafio de todo cristão e de toda igreja, toda congregação, é começar bem e não deixar o fogo apagar. Conservar a presença do Espírito Santo, conservar o calor do Espírito Santo, conservar os dons do Espírito Santo, conservar o chamado da chama por Deus vivo e aceso. Então diga outra vez: Deus nos fala que o fogo deve arder continuamente e não se apagar. Ah, pastor, mas isso é um texto do Antigo Testamento. Amém. Mas o que diz Romanos 12, 11? A mesma coisa. A Bíblia, ela se completa. O Novo Testamento, Cristo citou o Antigo, os apóstolos citaram o Antigo. A Bíblia, ela não se contradiz, ela se completa. E aqui em Romanos, dentro das recomendações do apóstolo, as virtudes recomendadas, ele diz uma coisa muito interessante no verso 11:
no zelo para com Deus e para com as coisas de Deus, vocês não devem ser remissos, não devem ser relaxados, atirados. Digam todos: sede fervorosos, mantenha o fogo aceso no altar. É interessante isso. Na época em que a Bíblia foi escrita, presta atenção, não havia energia elétrica, gente. Na época em que a Bíblia foi escrita, o fogo era a fonte não apenas de calor e para queimar as coisas, mas também era a fonte para ter luz. E nós vemos no Antigo Testamento 3 tipos de fogos que nunca poderiam deixar ser apagados: o fogo do altar dos holocaustos, o fogo do castiçal ou do candeeiro e o fogo do altar do incenso. Não vamos nos deter muito nesses assuntos, mas vamos fazer uma relação disso com a nossa vida no dia de hoje. É necessário entender que todos nós também temos, que a nossa vida agora é um altar na presença de Deus. E é necessário entender que o fogo do Espírito de Deus esteja sempre aceso em nossas vidas, para que nós, por meio do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, por meio do fogo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós venhamos a ter uma vida renovada e viver pelo poder da obra da cruz. Certamente, nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas, mas com certeza também nós precisamos ter uma experiência com o Espírito Santo e com o poder que Ele tem. É interessante, vocês vão ser batizados no Espírito Santo e com fogo. O fogo tem umas coisas interessantes. O fogo aquece. Estamos vivendo um inverno, verão hoje. Mas nesta semana teve uma madrugada que deu já para acender um fogão a lenha, uma lareira, né? Um fogo para quê? Para aquecer. O fogo tem essa capacidade. Nunca alguém que está perto dele vai esfriar, vai estar aquecido. Eu lembro uma vez, há 15 anos atrás, fomos a Santiago do Boqueirão. Quem aqui já foi a Santiago do Boqueirão? Alguém é de Santiago do Boqueirão? Você é de Santiago do Boqueirão. Vamos preparar uma cruzada, eu e um outro pastor. E era um inverno rigoroso. E nos colocaram numa casa, no inverno rigoroso, no meio de um mato. E você sabe que uma casa no meio do mato, além de ser fria, ela é úmida. E começou a esfriar tanto que nós chegamos em casa à noite. Eu confesso que eu estava apavorado. E antes de ir para o culto, nós tínhamos que tomar banho. É importante. Nós tínhamos um culto preparatório, eu e outro pastor, e fomos tomar banho e descobrimos que o boiler, o tanque da água, do aquecedor da água quente, estava pifado e tomamos banho frio. Então já fomos para o culto sentindo algo diferente. E quando voltamos, ao entrar na cozinha, tinha um fogão a lenha aceso. E eu disse para os donos da casa: vocês não levam a mão, mas eu achei o meu lugar. É naquele banquinho do lado do fogão. Deixa até que eu coloque a lenha nesse fogão. E de manhã, quando acordamos, olhamos para fora, pela janela da cozinha, tinha um tanque. Estava cheio de água que virou
gelo. Diga para a pessoa do outro lado: perto do fogo, você nunca vai esfriar. Nunca, 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 nunca vai esfriar. Então, outra característica que o fogo tem, o fogo de Deus na minha vida, na tua vida, ele me aquece e te aquece. Outra coisa que ele tem é que ele purifica. Ele queima a gordura, queima aquilo que não é de Deus na minha vida e na tua vida. Mas o fogo tem uma outra coisa, que quando ele começa, é difícil de controlar. E aqui eu quero dizer uma coisa hoje à noite: a obra que Deus começou na minha vida e na tua vida é como este fogo. Deixa ele continuar agindo. Não corra o risco de apagar o fogo de Deus na tua vida. E é muito perigoso. A Bíblia diz que nós podemos apagar o fogo de Deus. O fogo apagado é um perigo. E o fogo, na época em que a Bíblia foi escrita, era sinal de luz. Não tinha esse negócio aqui, lâmpada LED. Não tinha. Não tinha energia. Era luz. Através do fogo. Eu creio que todos nós que viemos para cá hoje à noite não vieram com o farol do carro apagado. Vieram com o farol do carro aceso. E o que acontece quando o fogo de Deus se esfria na minha vida e na tua vida? Morre o amor. Nos tornamos mecânicos, nos tornamos religiosos. Morre o amor. Você lembra do teu primeiro mês, segundo mês de convertido? Pois é, aquilo não pode morrer nunca. Aquilo tem que continuar aceso na minha vida e na tua vida. Há um texto na palavra de Deus, no livro de Mateus, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor, Mateus 24:12, o amor de muitos se esfriaria. E quando nós perdemos o calor do amor por Deus, nós perdemos o amor pelo reino, gente. Nós perdemos o amor pelas coisas de Deus. Nós começamos a nos preocupar, como disse Jesus hoje à noite, com aquilo que não é útil, com a comida que perece. Nós nos tornamos crentes cegos, cristãos que não enxergam o que Deus quer fazer e está fazendo. E a Bíblia fala de um homem no Antigo Testamento que ele era uma bênção, mas ele deixou o fogo de Deus se apagar na vida dele. O nome dele era Eli, o sacerdote Eli, 1 Samuel. Se você abrir a Bíblia em 1 Samuel, nós podemos meditar um pouco sobre algumas coisas que aconteceram na vida de Eli, para que não venha acontecer na minha vida e na tua vida. 1 Samuel, capítulo 1, verso 24. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Diz assim: havendo desmamado, levou consigo. 1 Samuel 1:24. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Nasce Samuel. Nasce e ele é consagrado a Deus. E ali está, né? Então, diz aqui: era um menino ainda muito criança, imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Eli era o sacerdote. O que ele fez? Ele
teve discernimento e fez algo que Deus queria. Ele estava indo bem. Mas no capítulo 2, no verso 29, porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei, se me fizessem na minha morada, e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Aqui Eli começa o quê? A perder o fogo de Deus na vida dele, e ele perde o zelo contra o pecado e começa a errar. Ele começou bem, mas ele começou a se distanciar de Deus. E ele começou a trabalhar para ele e para a família dele, na frente do exercício de governo do povo de Deus. E ele estava se preocupando com ele e com seus filhos. E ele então começou a perder a noção do que era certo e do que era errado. Ele começou bem. Depois, no mesmo capítulo 2, do verso 27 ao verso 36, você pode ler em casa. Você vai chegar à conclusão de que ele perdeu o temor a Deus. E quando um homem que temia a Deus perde o temor a Deus, é morte, gente. É morte. Judas andava junto. Ele viu Jesus fazer os milagres como os demais fizeram. Havia um certo temor nele. Mas a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. E ele deu uma brecha e o diabo entrou em Judas, filho de Davi, Absalão. Ele viu o que Deus fez na vida do pai dele. Ele deu uma brecha e o inimigo veio e entrou nele. E o que aconteceu com Eli? O que aconteceu com Judas? O que aconteceu com Absalão? Mortes trágicas. Está lá na Bíblia. Eli, 1 Samuel capítulo 4, do verso 18 a 22, fala da morte dele. Olha que triste. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próximo a parto, ouvindo estas novas, que a arca de Deus, que representava a presença de Deus, fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, por quantas dores lhe sobrevieram. E aqui falou mais, o verso 22, foi-se a glória de Israel, foi tomada a arca de Deus. Escutem, quando um homem começa bem, dependendo de Deus, dependendo do Espírito Santo, honrando a Deus, honrando a palavra de Deus, honrando o reino, honrando as pessoas, honrando todos que são cristãos, perde a noção do que é certo e que é errado, abre brecha para o pecado, perde o temor, vai-se embora a presença de Deus. E o que a Bíblia fala que é viver sem a presença de Deus? Morte. Morte. Não, morte não é apenas algo físico quando a Bíblia trata. A Bíblia diz que Adão e Eva continuaram vivos, mas eles perderam a presença de Deus. É muito perigoso começar quente e fervoroso e no decorrer dos anos se esfriar. É muito perigoso. É perigosíssimo isso.
Um crente cuja lâmpada está apagada, ele está em perigo. Jesus falou isso. Mateus capítulo 25, quando ele conta a história das 10 virgens. Quantos estão aqui esta noite, digam amém. Diga para a pessoa que está do lado, um crente cujo o fogo de Deus apagou na vida dele e ele não tem mais lâmpada. Lembre-se, lâmpada e luz nessa época aqui era resultado de fogo. Diga, quando um crente que começa bem perde a lâmpada, apaga o farol, ele está em perigo. Mateus 25, de 6 a 10. Olha que interessante, à meia-noite. O que aconteceu à meia-noite? Ouve-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Lá estão as 10. Todas elas queriam ver o noivo. Então se levantaram todas aquelas virgens, que eram 10 aqui, parábola das 10 virgens, e prepararam as suas lâmpadas, acenderam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes. As nécias, as que ouviram, mas não praticaram. As nécias, as que aplicaram a sua vida naquilo que era inútil, passageiro. As sábias, as que ouviram a palavra e praticaram, construíram a casa sobre a rocha, aplicaram naquilo que era útil e permanente. Dai-nos do vosso azeite, disseram as nécias para as prudentes. Por que elas queriam azeite? Porque o azeite era a forma de manter a lâmpada acesa. Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: sim, queridinhas, tome aqui. Não. Vai ter momentos na vida que nós vamos ter que dizer não para os nossos irmãos, sabia disso? Vai ter momentos na vida que nós temos que dizer não para as pessoas. Vai ter. Não só para os irmãos, porque aqui todas eram virgens, todas eram no mesmo nível. Todas podiam ter se encontrado com o noivo. Vai ter momentos que nós vamos ter que dizer não ao pecado. Vai ter momentos que nós temos que dizer não ao mundo. Mas é só uma saidinha. É só uma olhadinha na internet. Tua esposa não está vendo. Não. Amém? É só uma tragadinha. Tu vai sentir uma emoção. Não. Amém? Toma mais que um copo. Toma 2. Tu é forte, toma 3. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Eu não quero o fogo do álcool, eu quero o fogo do Espírito Santo de Deus na minha vida. Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Aprendemos aqui, igreja, tem momentos na vida que não adianta querer que a oração do irmão supra a falta da minha oração. Tem momentos da vida que nós temos que entender que nós não podemos querer que o jejum do irmão preencha a minha falta de jejum. A consagração dele preenche a minha falta de consagração. Que o fogo dele preenche a minha frieza. Não, para que não falte a vocês e a nós. Cristo vai voltar, diga a pessoa do outro lado. Esteja com a tua lâmpada acesa. Diga, é responsabilidade tua. Diga isso para a pessoa do outro lado. Manter a tua chama no fogo, tua vida no fogo. Aleluia. Não. Ide antes aos que vendem e comprai.
E saindo elas para comprar, Jesus voltou. Jesus voltou, o noivo voltou. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Diga à pessoa do lado: crente sem lâmpada acesa está correndo um grande perigo. Diga à pessoa do lado: você não sabe o dia que ele vai voltar, mas ele está te ensinando como é que você deve esperar. Eu acho isso sensacional. Não compete a homens saber o dia, mas ele nos ensina que nós devemos estar preparados. Amém, irmãos? E o que pode apagar o fogo? A Bíblia tem uns textos interessantes. Não apagueis o Espírito, não extinguais o Espírito, não desprezeis o dom. E o que pode apagar? O que pode apagar o fogo de Deus na minha vida? Todo mundo vai responder: pecado. Certo. Mas pecado é desobediência, gente. Pecado é permitir que a carne me domine e não o Espírito Santo de Deus. Pecado é permitir que o orgulho me governe e não o coração humilde de Deus. É interessante esse aspecto da desobediência, que nos leva a apagar o Espírito. Outro homem do Antigo Testamento que ilustra isso é Saul. Outro que começou bem e terminou mal. Começou muito bem. 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10. Quantos estão aqui nesta noite? Digam amém. Aleluia, o relógio está certinho. Glória a Deus por isso. Diga a pessoa do outro lado: você não sabe o dia que Jesus vai voltar, mas Ele te ensina como você deve estar. Diga: escute e obedeça. Amém, irmãos? Aleluia. 1 Samuel capítulo 10, verso 1 diz: tomou Samuel um vaso de azeite, o profeta, e derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Foi ungido rei de Israel. Digam todos: Saul foi ungido rei de Israel. A lâmpada, ela mantida o fogo pelo azeite. O azeite representa na Bíblia a unção, que representa o Espírito Santo. Amém? Muito bem, ele começou bem. Vamos para o verso 10. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus entrou em Saul e ele profetizou no meio deles. Estava indo muito bem. Homenzinho abençoado. Estava indo muito bem. Capítulo 15, verso 19. É interessante a sequência da vida desses homens. 15, verso 19. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor? O camarada que profetizou e que foi ungido. A Bíblia está dizendo aqui: por que tu não ouviu a voz do Senhor? A desobediência de Saul. Por que tu não ouviu? Porque tu desobedeceu. Mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Deus disse que não era para guardar nada, não era para ficar com nada desse povo, e tu ficou. Verso 14 do capítulo 16. Tendo se retirado de Saul por causa da sua desobediência. O quê? Digam todos: o fogo de Deus, o Espírito do Senhor. Que horrível. Da parte deste um espírito maligno o atormentava.
Desobediência abre porta para tormento de demônios. Pastor, você está dizendo que é possessão? Não, estou falando de tormento. Tormento é algo de fora para dentro. Possessão é algo de dentro para fora. Tormento, opressão é algo de fora para dentro. O camarada, desculpa, eu não posso usar essa palavra camarada. O homem de Deus aqui, Saul, não sei de onde é que eu gosto de dizer tanto essa palavra camarada. Isso não tem nada a ver com a Rússia. Não, o homem de Deus aqui, Saul, começou bem, mas desobedeceu, e o Espírito do Senhor saiu dele, e um espírito maligno começou a atormentar a vida desse homem. Volta para o capítulo 15, e vamos ler o verso 22 e 23. Porém Samuel disse para Saul: Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto que obedeça a sua palavra? Diga a pessoa do outro lado: Deus valoriza mais a obediência à palavra do que qualquer outra coisa. A desobediência apaga a chama de Deus na minha vida. E começa bem pequenininho. O perigo é que aconteceu com Eli, que aconteceu com Saul, que aconteceu com Davi, que aconteceu com Judas e com tantos outros da Bíblia, é que quando começa nós não nos apercebemos dos erros. E nós achamos que está tudo bem. Digam todos: Deus falou com esse homem e disse: eu não quero sacrifício nem holocausto, eu quero que tu obedeça a minha palavra. Digam todos: obedecer é melhor do que se sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Digam todos: rebelião, desobediência é como o pecado de feitiçaria. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Rebelião, desobediência é como um pecado de feitiçaria, e é ser obstinado, achar que está certo e não querer ouvir ninguém, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto, Saul, que rejeitasse a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que agora tu não sejas mais rei. Eu pergunto a todos aqui nesta noite: era esse o fim que Deus tinha para esse homem? Não. Nós podemos mudar os planos de Deus em nossa vida por causa da desobediência, porque nós, ao desobedecer, nós perdemos o temor a Deus, perdemos a visão do que Deus quer, perdemos o chamado de Deus em nossa vida, perdemos o fogo de Deus na nossa vida, perdemos o calor de Deus na nossa vida, e começamos a fazer um monte de coisa achando que Deus está concordando, e Deus não está mais aí. Uma vez um pregador falou uma coisa que eu nunca mais esqueci: a igreja se distanciou tanto de Deus, que hoje um monte de coisa que está nela está num estado falso, e eles vivem sem a presença do Espírito Santo e não sentem falta. Quem é pai aqui e mora com a família? Todos nós. Sai de casa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Se a tua família não sentir falta de ti, alguma coisa está errada. Nós temos que voltar para o princípio. Amém? Diga: o fogo de Deus
não pode apagar na minha vida. Diga, sede fervorosos de espírito. Mantenha o fogo de Deus aceso na vida de vocês. Sansão, um exemplo de alguém que foi ungido, que alguém que era usado por Deus. Ele brincou. O que ele fez? Deixou a carne tomar conta dele. Era muito claro, tu não pode casar com mulheres que não são do teu povo. Mas ele não deu bola, ele não viu. Ele casou com alguém, se apaixonou por alguém. Quando eu prego disso para os jovens, eu sempre digo essa frase: cuide, jovem, para quem tu está dando teu coração. Sansão deu o coração dele para uma mulher perigosa. Cuide, jovem, para quem tu está dando teu coração. E quando ele deu o coração dele para uma mulher perigosa, ele perdeu a unção. Ele perdeu o chamado. Ele perdeu a vocação que Deus tinha dado a ele, gente. E ele brincou. Ele confiou demais na carne dele. A minha força é isso. E um dia ele disse: a minha força é se cortarem as minhas tranças, ela vai embora. E ele dormiu e cortaram as tranças. E vieram os inimigos e ela disse: eles estão aí. Ele disse: mais uma vez estão aqui, que nem eu fiz nas outras, eu vou fazer agora. Não fez. Não fez. Diga a pessoa do outro lado: Deus te chamou para andar no Espírito e não na carne. Não andeis na carne, mas no Espírito, amém? Isso é um outro tema, isso dá uma noite inteira. E aí está a história dele lá em Juízes. O orgulho, um texto bíblico só. Provérbios 16, 18. Olha que coisa forte esse texto. A soberba. Provérbios 16, 18. A soberba, digam todos, a soberba vem antes da ruína. Diga, e o orgulho antes da queda. Que forte. Digam todos, a soberba vem antes da ruína, e a altivez do espírito, o orgulho antes da queda. Diga aqui, eu não quero ruína e eu não quero queda. Por isso eu não aceito orgulho na minha vida. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí o que Jesus dizia? Pai, graças te dou porque tu sempre me ouves. Por que ele dizia isso? Porque eu sempre faço aquilo que te agrada. Eu nunca perdi o fogo por ti, Pai amado e querido. Eu não deixei a chama apagar no meu coração. Eu não comecei bem e vou terminar mal. Eu comecei bem no poder do Espírito Santo de Deus. E todos nós começamos assim, vamos terminar assim. Amém, igreja? Diga a pessoa do outro lado, não deixe o fogo apagar. E se você analisar o texto de Levítico, tu vai ver que eles tiravam a cinza para manter o fogo aceso no holocausto. Cinza representa resíduos de um combustão, daquilo que foi fogo. Diga, cinza não é fogo. Cinza é algo que já foi fogo. Interessante isso. Isso nos diz o seguinte: não devemos viver assim. E aí, irmão, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que está hoje? Bem. Me conta algo que aconteceu contigo hoje, nos últimos meses. Não, pastor, há 30 anos atrás, quando eu me converti, pastor, não ficava demoniado na minha frente, pastor. Eu orava por todo mundo, pastor. Pastor, eu ia nos hospitais. Pastor, eu ia para a praça, pegava a Bíblia, caminhava ali na Praça 20. Novo Hamburgo, aceitem Jesus Cristo.
Pastor, o senhor não imagina, eu já preguei no trem Sur, pastor. Me levantei lá e disse: querido vagão, esse trem nos leva para Novo Hamburgo, mas Jesus pode nos levar para o céu. Já é uma boa ideia de começar assim. Me veio agora esse negócio. Senhor, tu está me chamando para o trem Sur. Quem gostaria de ir num trem comigo? Levanta a mão. Aleluia. Há 30 anos atrás, pastor, eu orava, pastor. Eu não sabia o que era Grêmio nem Inter, pastor. Mas agora esse danado desse vermelhinho, desse azul não sai do meu coração. E agora, pastor, esse negócio de Copa América, eu não consigo sair da frente da televisão. E pastor, eu não sei o que está acontecendo, pastor. Tem a das 7, a das 8, agora lançaram mais uma outra. Eu não consigo viver sem esse negocinho, pastor. E aí ele olha no teu olho e diz assim: e olhar o Faustão é pecado, pastor? Olha com a tua esposa que ela vai te dizer. Não pode ser assim. Há muitos anos atrás, cinza não é fogo. Ela foi fogo um dia. E aqui diz que eles tinham que botar lenha diariamente. Digam todos: a única maneira de assar uma carne até o fim é não deixar o fogo apagar. Então diga: a única maneira da igreja viver no Espírito e queimar a carne é viver no fogo do Espírito Santo. Vocês entenderam, seus gaúchos? Sim ou não? E tenta fazer um fogo em cima de uma cinza. É difícil. Tem que tirar. Tem que tirar. Diga: obrigado, Deus, pelas minhas experiências até aqui, mas eu não vou viver em cima delas. Eu vou viver no teu novo que tu tens para mim daqui para frente. Isso é viver no fogo do Espírito. Viver no fogo do Espírito Santo é ter expectativa que Deus pode fazer algo novo todos os dias. Amém, irmãos? Quem aqui está vivendo com expectativa no seu coração? Aleluia. Tira a cinza que ela brota. Aleluia. Rogo, pois, irmãos, Romanos 12:1, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas sejam renovados, transformados, aleluia, pelo agir de Deus, da sua palavra e do seu Espírito, na nossa mente e no nosso coração. Amém, igreja? Quantos creem que isso é palavra de Deus? Digam amém. Aleluia. Diga a pessoa do outro lado: foi o poder do Espírito Santo. Raquel, pode tocar teclado, Raquel. Pode subir toda a banda, amém? Amanhã nós temos culto de manhã aqui. Vamos cumprir o horário. Digam todos: foi o Espírito Santo que me salvou. Diga: é Ele que opera em mim a santificação. Diga: é Ele que me chama, me comissiona, me dá graça, me dá dons, para mim colaborar e servir na obra de Deus. Diga: é Ele que me batiza com o Espírito Santo, Ele que me dá dons. Amém, irmãos? Mas eu também tenho uma mensagem para dizer: o Espírito Santo é o mesmo que pode manter a chama acesa todos os dias em nossas vidas, dia a dia, dia a dia. Cristo se referiu a duas igrejas em Apocalipse, e ele diz uma coisa interessante: volta à prática do teu primeiro amor. Veja aonde tu caiu, te reconcilia com Deus e vai dali para frente. E para outra ele diz: antes vocês fossem frio ou quente, mas que vocês são morno, eu não posso continuar com vocês. Diga à pessoa que está ao teu lado: Deus te chamou
para ser fervoroso de espírito e ser quente para com Ele. E digam: perto do Espírito Santo, nunca nós vamos ser uma igreja fria. Vocês estão tocando a música que eu ia pedir? Senhor Formoso é. Meu Deus. Quando eles estavam ali cantando, eu pensei: depois que eu pregar eu vou cantar. E a Raquel começou a tocar. Vocês estão no Espírito hoje. Vocês estão sempre, mas hoje está demais. Aleluia. Oh Deus, vamos ficar em pé e dizer: Senhor Formoso. Aleluia. Tua face eu quero ver. Pois quando está, Senhor, pois quando está nesse lugar, tua presença tua aquece-nos, tira toda a cinza, Deus. Acende a chama, Deus. acende a chama. Uma vez brilhou, Vem vai brilhar, resplandecer o Senhor Formoso é. Tua face eu quero ver. Pois quando está nesse Jesus, minha vida é crescida por Deus. Tua graça é mais do que qualquer coisa daí, Jesus. Acende a chama, Deus amado. Acende a chama. Nós oramos no final desse culto cantando a Ti. E brilhou. Vem me limpar, brilhar, resplandecer o meu. Acende. Levanta a mão do teu irmão e cante com ele nesta noite. Acende a chama, Deus. Acende. Ouve a nossa oração. Acende o nosso coração por Ti, pelo reino, pelos perdidos, por aquilo que é útil, que dura para sempre, Deus. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro. Cante com teu irmão bem suave, acende. O meu primeiro. Uma vez mais, todos. Acende a chama. Ele está acendendo, Ele nos ouve. Deixa apagar. Não deixa apagar, Jesus.